Olá! Quem já escutou aquela frase? Cabeça grande, criança inteligente. Cabeça pequena, criança que não é tão inteligente. Vocês não vão acreditar, esse bicho-papinha, ele tem muitas inovações. E hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. Hoje a gente vai conseguir conversar com um neurocirurgião. Denise, mas que neurocirurgia? Qual que é essa conexão neurocirurgia com nutrição? Toda a diferença, né? Você imagina, o neurocirurgião está lá diretamente em contato com o cérebro. E ele vai contar várias coisas interessantes para a gente. E a gente vai reforçar aquilo que várias vezes a gente fala aqui nos nossos episódios. A importância dos neuronutrientes, que são nutrientes que a gente recebe através de alimentos ou através de suplementação que a gente vai comprar na farmácia. Mas o ideal é através dos alimentos, que vão fazer toda a diferença para esse desenvolvimento cerebral. E a gente não tem muito tempo para cuidar disso. A gente fala muito dos primeiros 1000 dias de vida, a gente vai falar aqui, e hoje a gente está falando até mais ou menos em 7 anos. Então tem muita coisa que a gente vai conversar aqui hoje, mas se você fica até o final, que vai ser assim um episódio muito interessante e que vocês não imaginam as coisas que vocês vão aprender. E outra coisa, se você gostar muito desse episódio, fala com a sua amiga que tem filho para ela poder escutar, porque o nosso objetivo aqui no Bicho Papinha, da equipe do Bicho Papinha, é de levar informações de qualidade para todos os lugares. Eu sou Denise Brasileira, eu sou pediatra, sou nutróloga e hoje o nosso convidado é o Dr. Leopoldo Mandic. Ele é neurocirurgião aqui em Belo Horizonte, a minha referência, ele que eu encaminho os meus pacientes e ele aceitou o meu convite de vir conversar com a gente. Ei, Leopoldo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Denise? Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com você aqui, poder falar sobre um tema tão interessante, né? E essa conexão, né, entre a neurocirurgia e a nutrição, que é uma conexão que talvez nem todo mundo consiga enxergar, né? E você teve essa sensibilidade e agradeço muito o seu convite. É um prazer poder falar para vocês sobre um tema tão importante, né? E eu gostaria também de poder passar mensagem para as mães de como que funciona essa questão do desenvolvimento, porque os pais de primeira viagem, né, os pais jovens, eles se deparam com aquele bebezinho, né, e assim, não sabe, é um mistério, né, a criança é um grande mistério, e a gente costuma falar em neurocirurgia até do ponto de vista técnico, né, para ensinar os nossos residentes que criança não é adulto pequeno, criança é um ser em desenvolvimento, né, e como você chegou a mencionar dos 1000 dias, né, que virou até um jargão dentro da neurociência, porque o que seriam os 1000 dias? Os 1000 dias é um período que vai desde a concepção até o 2º ano de vida. E qual que é a relevância disso? É a época que você tem um maior crescimento do sistema nervoso, do cérebro. E é tudo muito interconectado, né? O cérebro com o crânio, cabeça, né? Que é a casa do cérebro. Então, você chegou a falar da cabeça, né? Aquele mito da cabeça grande, né? Será que a cabeça grande é para caber uma inteligência grande? O crescimento da cabeça, ele, na verdade, revela o crescimento do cérebro, que é o núcleo, né? Aquilo que está se desenvolvendo e o osso respeita isso. Então, nesses 1000 dias, acontecem muitos processos importantíssimos, além do crescimento físico do cérebro em si. O estabelecimento de conexões, porque a gente sabe, né, que o cérebro ele é formado por estruturas individuais que são os neurônios, né? São as células que povoam o cérebro. E segundo a doutora Susana Rosel, uma neurocientista brasileira, que foi a primeira que contou o número de neurônios no cérebro, existiriam cerca de 88 bilhões de neurônios no cérebro. Imagina, é um número violento, né? Imagina, a população do mundo tem 8 bilhões de pessoas. É 10 vezes mais do que a população do planeta, só de neurônio, na nossa cabeça. Então, imagina um bebezinho que nasce aí com torno de seus 300 gramas de cérebro, em apenas 2 anos isso se transforma em quase 1 quilo de cérebro, ou seja, é quase o peso de um adulto. Então a criança, ela tem um grande salto assim, de desenvolvimento. É muito, né? Num período de tempo muito. E um cérebro de adulto pesa quanto? 1,2 kg, no máximo 1,3 kg. Então você vê que da infância para a fase adulta é muito pouco, né? Praticamente 70%, 80% do peso do adulto você consegue em 2 anos. Então, aí você soma isso ao período pré-natal, né? Você transforma uma célula que se funde na outra, vira um zigoto, né? O ser
que se forma, até o nascimento, você tem o surgimento do sistema nervoso. E isso tudo depende de construção, né? O cérebro é como se você fizesse uma analogia com um castelo, com uma casa, ele precisa de tijolinho. O tijolinho é a questão nutricional. Se você não oferece a matéria-prima, como é que vai construir o cérebro, né? Então, se não ofertar os nutrientes necessários, daí surgem as doenças. Então, por exemplo, na neurocirurgia, a gente trata algumas doenças que a origem tem ligação com carências nutricionais, como ácido fólico, por exemplo. Então, mielomeningocele, que é uma doença assim, relativamente frequente no nosso meio, em que nós temos uma falta de fechamento do tubo neural, e daí surgem vários problemas, como hidrocefalia, problema mental, dificuldades motoras de forma geral, tudo originado pela carência do ácido fólico, que prejudica um processo muito inicial na formação do sistema nervoso. Quer dizer, se a gestante, antes de saber ficar grávida, se preparasse adequadamente, com um adequado acompanhamento pré-natal, com seu obstetra, ingerindo ácido fólico em quantidades adequadas, talvez se poderia evitar doenças como essa. Isso é tão importante, gente. Agora, na nutrigenética, que eu estou fazendo nas minhas capacitações, a gente sabe que a gente pode ter alterações nesse metabolismo do ácido fólico, que é tão importante, igual o Dr. Leopoldo enfatizou aqui, para que a gente diminua o risco de ter bebês com malformações tipo a meningomielocele, que a coluna fica abertinha, e isso a criança pode ter paralisia, não conseguir andar, tem problemas neurológicos, problemas de bexiga, vários problemas. E isso é prevenível, mas essa questão da genética para metabolizar esse ácido fólico, tem muitas pessoas que têm alterações nos genes, que mesmo que se elas comerem os alimentos ricos em ácido fólico, elas não conseguem fazer com que tudo aquilo que elas comeram seja suficiente para suprir essa necessidade do ácido fólico. Então, sabe, Leopoldo, eu estou apaixonada com nutrigenética, apaixonada. É muito interessante. É um exame muito legal, pena que ainda é um exame caro, que nem todo mundo vai ter condição de fazer esse exame da nutrigenética para saber quais que são os alimentos que você realmente precisa baseado no funcionamento do seu organismo. Mas tem um país que é pequenininho, a Estônia, que nasceu o bebê já faz o exame para saber o que aquela família vai ter que intensificar. Fantástico. E aí a gente tem falado muito nesse período pré-concepção. E aí nesse período pré-concepção, a mulher e o homem, porque hoje a alimentação do homem e o estilo de vida também impacta no neurodesenvolvimento e na formação do bebê intraútero. Então, não é só mais a gente cuidar da saúde da menina, a gente tem que cuidar também do menino. Então, esse período pré-concepcional é um período que você vai ter chance de poder otimizar a alimentação e o estilo de vida, que vai favorecer uma gestação que não vai faltar nada. E na gestação sempre procurar um profissional que lida com gestantes. Antes da gente gravar o podcast, eu e Leopoldo, a gente estava conversando dessa questão do ácido fólico, que ele é super importante. Eu não sabia para essas alterações também que ele vai contar aqui de crânioestenose, mas que o excesso do ácido fólico, ele também pode trazer problemas, né, Leopoldo? Sim. Então, a gente tem que ter cuidado, né? É bem interessante essa questão que você disse sobre a nutrigenética, porque isso só mostra que, da mesma forma que criança não é adulto pequeno, cada indivíduo é um indivíduo. Parece um pouco óbvio isso, né? Mas, às vezes, eu vejo os pais muito preocupados, porque tendem a comparar muito as crianças. Mas a nutrigenética, por exemplo, mostra justamente o contrário, que cada indivíduo se comporta de uma forma, de acordo com a sua carga genética. E a neurocirurgia vê muito isso, porque, por exemplo, por que cada cabeça é diferente? Por que existem as curvas de crescimento da cabeça? Aquilo, na verdade, é uma comparação, mas é uma comparação em que você tem pelo menos uma noção de como é o seu crescimento em comparação com a população geral. Mas não necessariamente se você destoar daquilo, que você necessariamente tem algum problema. É uma forma de você ter um controle do crescimento. Então, eu sempre alivio a consciência dos pais se, por exemplo, a cabeça da criança é grande em comparação com as outras. A gente vê muito a questão genética. Então, os pais, muitas vezes, têm cabeças grandes também. A cabeça é como a pressão digital. Cada pessoa tem a sua. E isso é importante, né? Você
contemporizar, porque entender a sua característica física, que é diferente das outras pessoas, assim como as suas conexões neurais vão ser diferentes, o seu aproveitamento nutricional vai ser diferente. E o cérebro é espetacular, sabe, Denise? Porque o cérebro da criança, ao contrário de que muitos acreditam, não se assemelha tanto a uma esponja, né? A gente faz essa analogia porque a criança aprende tudo como uma esponja. Na verdade, o cérebro é como se você já nascesse com todos os programas lá no cérebro. Então, o processo de crescimento do cérebro, de desenvolvimento, ele envolve a agregação de células, de conexões, de axônios e sinapses, que são as conexões entre os cérebros, mas também o que a gente chama de poda. Então, existe um processo de poda neural em que o organismo vai ressecando, tirando aquelas conexões que a criança não usa, por exemplo. Então, se você, na primeira infância, não é estimulado a uma determinada habilidade, aquele circuito deixa de existir. Mas ele já existia previamente, né? A criança ela tem todas as habilidades inatas, só que por um processo de poda neural, isso acontece basicamente 3 vezes ao longo do nosso desenvolvimento. A primeira poda entre os 3 anos, a segunda 7 anos e a terceira na adolescência, entre os 12 e 18 anos. Então, esse processo é importante que os pais saibam, porque se você perde a janela de desenvolvimento por uma nutrição adequada, você nunca vai recuperar aquelas habilidades. Então, se você não oferta uma nutrição adequada nos 3 primeiros anos de vida, até a primeira infância, a criança deixa de desenvolver aquelas habilidades e você não consegue mais recuperá-las. Né? Isso é bem importante. Outro fato importante também, que as pessoas devem entender, é que o crescimento do crânio se deve ao crescimento do cérebro. Então, a forma do crânio também é muito ligada com fatores externos. E uma ansiedade dos pais é com relação à forma da cabeça das crianças. Porque vê a cabeça tortinha, ou então, às vezes, vê na internet que aquilo já pode ser uma doença. Não necessariamente, né? É muito frequente nós vermos na prática crianças com a cabeça um pouquinho torta, né, por uma simples questão de posicionamento, né, não necessariamente aquilo se reverte em doença. Agora, voltando a falar aquilo sobre o ácido fólico, existem doenças, por exemplo, a crâniosinostose, em que realmente existe uma deformidade craniana por uma deficiência de crescimento do crânio. É como se a casa do cérebro tivesse defeituosa, ela fosse menor do que o normal. E uma das causas, né, atribuíveis seria uma carência de ácido fólico. Né? Inclusive, um grupo francês de renome, eles têm apontado isso como um dos motivos de a gente ter observado um pouco mais de trigonocefalia nas últimas 4 décadas, né? Um aumento da incidência. Justamente a carência do ácido fólico. Mais uma vez, né, o ácido fólico revelando a sua importância. A sua importância. Você falou uma coisa aí que eu fiquei até arrepiada aqui, porque é o seguinte, os 7 anos, na nutrigenética, porque a gente também, dentro da questão da nutrigenômica, nutrigenética, a gente estuda a epigenética, que é acima da genética. O que a gente pode fazer que vai influenciar o funcionamento dos nossos genes? E aqui entra a parte da nutrição também. Quais são os nutrientes que vão lá no nosso gene que estava funcionando direitinho e pode atrapalhar esse funcionamento ou vice-versa, pode ajudar a funcionar melhor. Sim. E aí, para eles, os 7 anos é super importante, porque essas marcas epigenéticas que acontecem até 7 anos, elas são muito mais difíceis depois de serem modificadas. Então, se você adquire uma marca epigenética ruim nesses primeiros 7 anos, depois provavelmente você vai ficar com ela o resto da sua vida e vai passar para o seu filho, pela sua célula germinativa. No caso, a mulher, o óvulo, e o homem pelo espermatozoide. Interessante. Então, 7 anos, você falou 7 anos. Os 7 anos, gente, é a primeira infância. A nível de saúde pública, eu fico assim, já surgiram propostas muito interessantes, mas eu acho que eles estão esquecendo um pouquinho de valorizar a questão da importância dessas orientações. Porque nem todo mundo tem uma questão financeira que pode ter um pediatra particular, ou um pediatra que vai com mais frequência, porque aí nas consultas de pediatria a gente vai poder abordar isso, vai poder medir a cabecinha todo mês no primeiro ano de vida, colocar naquele gráfico, encaminhar para o neurocirurgião quando a gente fica preocupado se aquilo não está evoluindo bem. Você falou muito bacana que o ideal é a gente ver
a evolução daquela criança em termos do crescimento. Então, uma criança nasceu com uma cabecinha um pouco maior e ela continuou sempre naquele canalzinho e a criança está bem, tudo bem, mas se ela nasceu com uma cabeça no que a gente fala percentil 50, que é a média, e começou a subir demais ou descer demais, tem alguma coisa, tem que encaminhar para o especialista, entendeu? Então, assim, mas só que muitos não fazem um controle com a pediatria. E hoje, vários, a gente fala as UBSs, né, as unidades de saúde, eles estão passando a puericultura para outros profissionais, não pediatra. Então, nós estamos muito preocupados com esse impacto de não ter o pediatra para fazer esse acompanhamento. Não tem aquele olhar, né? Vai ter aquele olhar. E depois passou, né? A gente vai ter que correr atrás com resultados muito piores. Né? E agora, um fato interessante, dentro da prática neurocirúrgica, que nós avaliamos a cabeça não desvinculada do resto da criança. Então, a gente sempre compara o perímetro cefálico, o ritmo de crescimento do perímetro cefálico com o peso, por exemplo. Porque uma criança nasce com a cabeça pequena, não porque ela tem microcefalia. Muitas vezes ela é toda pequena. Então, muitas vezes essa criança, por volta dos 3, 4 meses, começa a adquirir um peso rapidamente e você tem uma ascensão muito rápida também do perímetro cefálico. Então, às vezes, os pais podem ficar preocupados. Não, a cabeça da criança está crescendo demais. Mas quando se compara com o padrão do peso da mesma criança, você observa o mesmo padrão. E logo eu sempre tranquilizo os pais. Olha, essa cabecinha está crescendo rápido é porque ela está crescendo rápido, como um todo, né? A cabeça faz parte do corpo, né? Então, isso muitas vezes a gente tem esse cuidado, né, de tranquilizar os pais. E olha que legal, você está falando isso, eu tive recente, no mês passado, uma bebê que eu acompanho, e o que aconteceu? Ela está com 10 meses, eu fui percebendo que nos últimos 2 meses, a cabecinha dela não cresceu. Não cresceu. E ela ganhou muito menos peso e impactando até na altura. E ela estava em aleitamento materno, com uma alimentação complementar, mas eu já estava ficando preocupada porque a mãe precisou fazer algumas restrições alimentares da dieta materna. E aí, enfim, aí eu falei com a família, falei, olha, agora que tem 2 meses, mais de 2 meses que a cabecinha dela não cresce, o gráfico de peso está diminuindo, eu vou começar com uma complementação com uma fórmula. E a mãe entendeu. E eu fiz também exame de sangue, essa menina veio com uma deficiência de ferro, deficiência de B12, então assim, ela entendeu que estava precisando de algo mais. E que o algo mais que eu conseguiria aumentar seria a fórmula. E uma coisa que me chamou a atenção foi o crescimento do perímetro cefálico que não estava acontecendo. Interessante. E é um fato interessante que o ferro, ele é uma matéria-prima da mielina também. E a gente sabe que o processo de mielinização, ele é um dos processos mais importantes responsáveis pelo desenvolvimento do cérebro. Porque o que é a mielinização, né? A gente tem aí a célula principal, que é o neurônio que eu disse para você, 88 bilhões, e ele tem várias conexões, manda vários braços, que nós chamamos de axônios, e lá no finalzinho dele nós temos a sinapse, que é o ponto de contato entre um neurônio e outro. Então, esse axônio é como se fosse um fio. A criança nasce com esse fio desencapado. É como se você tivesse um computador extremamente lotado de programa, porque, como eu te disse, a criança já nasce com todos os circuitos lá. Né? Eles vão aumentando, obviamente, em questão de a gente chama de axogênese, sinaptogênese, mas a capacidade da criança de ter as conexões, ela é como se você tivesse um computador com todos os programas já. Só que é um computador lento, porque as conexões os fios são desencapados. E a mielinização torna esses fios cada vez mais grossos e aumenta a velocidade. Então, é como se você tivesse um computador, um Windows 94, que virasse um 5G em 3 anos. Né? Aí a criança começa a falar, começa a andar. Esse processo de mielinização, ele depende muito de fosfolípides, né? E do ferro. O ferro é importante. Então, se a criança tem uma carência de ferro, isso é grave, porque pode interferir no desenvolvimento diretamente da mielinização, do desenvolvimento dos 3 domínios que a gente fala, né? O social, né? Criança rindo, bonitinha, o desenvolvimento motor, né? E de aprendizado. O neurocognitivo. E o ferro é a maior dor do nutrólogo, porque anemia por falta de ferro, anemia ferropriva, é uma das principais doenças nutrológicas do mundo. E você sabe o que está acontecendo? Não é só em países que têm uma renda baixa, não. Agora está geral. No Brasil, a incidência é muito grande e a gente percebe isso que você falou muito bem, explicou muito bem. O que faltar de ferro no período gestacional para o cérebro desse bebê, do feto, e depois nos primeiros até, eles têm colocado muito os primeiros 4 meses de vida, que é uma janela de oportunidade, assim, faltou, vai lesar e depois não volta atrás. Entendeu? Sim. Então, assim, é muito sério isso.
isso. E você sabe qual que é a dificuldade? De conscientizar todos os profissionais que lidam com as crianças, os médicos da família, os pediatras, sobre essa suplementação adequada de ferro. Então, mamãe teve uma gravidez conturbada, que ela teve anemia por deficiência de ferro. Isso não foi corrigido da maneira adequada. O ferro, ele passa para o bebê, durante o período intraútero, para o bebê, naqueles primeiros 4 meses de vida, ter uma reserva do ferro. Porque só por leite materno não é suficiente essa quantidade de ferro que passa, Você nem precisa só de um para o fórmula. suplemento, né? Ele precisa disso. E aí, às vezes, a pessoa não pergunta como foi a gestação e ela perde a oportunidade de suplementar o bebê com ferro a partir, principalmente, de 3 meses, nesses casos que a mãe tem um risco de não ter passado todo esse ferro que ela precisava passar durante a gestação. Isso é como que é importante essa conscientização nutricional mesmo. Nutricional! Como é importante. Isso é muito sério. Isso faz a diferença. Porque você não espera o problema aparecer. Até porque se aparece um problema, a chance de ser irreversível é grande. Porque a criança é um processo contínuo e que não volta atrás. Você não recupera os seus primeiros anos os primeiros 1000 dias são irreversíveis, né? É uma fase que, se você não tiver uma boa orientação nutricional e um olhar bem cuidadoso na criança, você pode perder aquela chance, né? Quando eu encontro e tenho oportunidade, assim, às vezes chega uma pessoa para mim, uma amiga, e fala, tô querendo engravidar. Aí eu falo assim, você já fez o seu preparo nutricional? Que hoje é uma coisa assim, importantíssima. E dentro da nutrigenômica, eles estão percebendo o seguinte, que as modificações que a gente consegue fazer durante a gestação, se aquela mãe está deficiente, não tem tanto impacto positivo como nesse período pré-gestacional. Que interessante, é uma outra janela importantíssima. É outra janela, né? que tem um impacto melhor da gente conseguir prevenir doenças. Agora, um fato interessante, sabe, Denise, que o ferro tem um duplo significado dentro da nossa prática da neurocirurgia, porque tem essa questão importantíssima do neurodesenvolvimento e, por outro lado, a neurocirurgia, ela também funciona como espoliador de ferro, né? Porque a cirurgia pode sangrar, a cirurgia tem os seus riscos, né? E uma das preocupações é o preparo, claro, da criança no pré-operatório, para ela ter condições físicas de suportar uma cirurgia e tecnicamente também, né? Então, por exemplo, uma crâniosinostose, que é uma cirurgia que a gente faz nos primeiros meses de vida, a criancinha tem que fazer uma mega de uma cirurgia na cabecinha dela para reformar o crânio, basicamente, por conta dessa doença que fecha o crânio, e é uma cirurgia que tem um risco enorme de sangramento. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso nessa perda de sangue e, ao mesmo tempo, a transfusão, ela é um risco para a criança, porque a politransfusão pode aumentar chances de reações autoimunes, né, vários outros problemas graves para a criança. Então, isso, transfusões em grandes volumes, né? Então, a gente preocupa também em relação a isso. Transfundir menos, sempre o necessário, e esse acompanhamento, né, antes e depois da cirurgia. Uma recuperar criança o ferro, que né? entra, né, para uma neurocirurgia, uma cirurgia de grande porte, com estado nutricional bom, o resultado é muito melhor, né? Muito melhor. A criança bem nutrida. E o sistema imunológico também, né, Denise? O sistema imunológico é fundamental para a cicatrização, risco de infecções, né? Eu fico muito preocupada com os modismos, sabe? Na parte da nutrição. E esses modismos, eles têm causado impactos muito negativos na pediatria. Muito. No adulto também, mas assim, igual você está colocando, o que falta de nutriente agora pode ser irreversível e atrapalhar, né, o desfecho para ser um adulto saudável, depois um idoso saudável. Então, assim, todas as oportunidades que eu tenho de estar falando para famílias, eu coloco isso. Tenha muito cuidado. Procure um profissional que você tem confiança até para discutir o que você está escutando. Sim. Se aquilo que você escutou que ia para tirar tal alimento de toda criança, conversa com aquela pessoa que você escolheu que vai ser o seu orientador ali, né? Que pode ser o seu guia para aquela criança, isso é muito importante. Por exemplo, a gastrostomia, né? A gastrostomia é um jeito da gente, uma via alternativa de alimentar crianças, e muitas crianças que têm os problemas que o doutor Leopoldo cura, e que opera, né, da neurocirurgia, são crianças que precisam dessa gastrostomia para poder ser alimentadas e bem nutridas. E a gente, na parte da nutrologia pediátrica, a gente tem muita dificuldade de conseguir conscientizar a família como que a nutrição para aquela criança
é importante sim, mesmo que ela tenha uma paralisia cerebral. Essa criança não vai ter risco de ter pneumonia de aspiração, não vai precisar internar por causa de pneumonia, ela vai ficar com a musculatura boa, ela não vai ter aquelas feridas porque fica muito tempo acamada, porque a cicatrização dela é melhor. Você nota também nas famílias, Leopoldo, essa resistência? Demais. E esse tema é um tema muito importante, sabe, gente? E Denise, a paralisia cerebral, né? A paralisia cerebral, tecnicamente, né, a gente chama em neurologia de encefalopatia crônica não progressiva. O que significa esse palavrão? É que a criança tem uma lesão cerebral no momento crítico de desenvolvimento. E aquela lesão, ela permanece ao longo da vida e ela não é progressiva, né? Ela é uma lesão estanque. Só que é uma lesão que interfere em vários aspectos. E o paciente com paralisia cerebral, ele pode ser um espectro. Ele pode ser um paciente com a cognição completamente normal e com apenas um problema motor muito discreto, até o paciente do outro lado do espectro, que tem um comprometimento grave da cognição, acamado, às vezes com gastrostomia e às vezes até com traqueostomia. Então, esses pacientes que têm uma lesão num momento muito crítico, ou por uma questão de falta de oxigenação, ou por uma questão de hidrocefalia, várias causas possíveis, ele é um paciente que ele depende muito da nutrição também. E na neurocirurgia, por exemplo, são pacientes que eventualmente, muitas vezes prematuros, que nascem antes aqueles prematuros extremos, antes de 30 semanas, com peso extremamente baixo, são pacientes que convivem com muitas deficiências. Então, por exemplo, dificuldade em locomoção, espasticidade, após os 3 anos, após esse processo de mielinização, o movimento deles fica extremamente duro. Então, muito propenso, às vezes, a lesões de pele, ou por ficar muito tempo deitado, ou por lesões de tendão, né? Eles são acompanhados pelos ortopedistas também, e nós temos muita preocupação com esses pacientes, porque eles têm uma chance maior também de infecção no pós-operatório. Então, eventualmente, eles têm que fazer uma cirurgia que chama derivação ventrículo-peritoneal, em casos de hidrocefalia, por exemplo, e que é uma cirurgia que nós colocamos um dispositivo para derivar, ou seja, para transferir água do cérebro para uma outra região do corpo, como por exemplo, a barriga, para que ela seja absorvida, porque o nosso cérebro produz água, né? Acabou que a gente não comentou muito, né? O cérebro é muito um mistério, né? Além de toda essa questão de função, de crescimento, ele produz água, e essa água é em abundância, né? Como se existisse um rio interminável na nossa cabeça. Então, essas crianças, que você tem que colocar um dispositivo valvulado, elas têm uma chance maior de infecção, porque é uma prótese. Então, se aquela prótese impregna com bactéria, então aquilo vira uma meningite, vira uma doença mais séria. E essas crianças, o acompanhamento nutricional é fundamental. Fundamental. Tem crianças que, infelizmente, por exemplo, elas não conseguem absorver a alimentação por fatores intestinais. E hoje em dia nós temos outra linha de pesquisa na neurociência, que é a questão do eixo intestino-cérebro. Então, as bactérias do intestino, elas produzem substâncias que interferem no neurodesenvolvimento também. Então, tem neurocientistas que só estudam essa parte fascinante. E, por exemplo, então, se a criança tem uma disbiose, um problema de flora intestinal, ela pode também influenciar no desenvolvimento cerebral. Então, essas crianças com paralisia cerebral, muitas vezes, têm problemas de disbiose, né, que é ou por terem operado uma enterocolite necrotizante, que perdeu parte do intestino. Então, são crianças que merecem também um olhar super especial. Super especial. Vocês estão vendo, gente, como que é importante a nutrição para tudo, né? Agora, uma nutrição equilibrada, sem modismos, baseada em ciência, baseada em muitos estudos. Cada dia que a gente estuda mais, a gente vai aprendendo. Quando a gente tem essa conexão com outras especialidades, olha o tanto que eu aprendi aqui hoje. Então, é muito interessante. Nós dois, né, Denise? Aqui é uma via de mão dupla, né? E aí, Leopoldo, eu queria que você fizesse uma conclusão aí, um recado bem bacana para as famílias que estão escutando esse podcast. Sim. Pessoal, para resumir, muito obrigado aí pela sua atenção, né? E eu quero dizer para vocês, pais, mães, que não se aflijam, né? Eu sei que ser pai, ser mãe é sempre uma preocupação. Eu sou pai, eu conheço não só da especialidade, mas na prática também. Na prática. E que muitos problemas vão surgir ao longo da vida, né? Mas vocês procurem sempre um guia, uma pessoa como a doutora Denise, né, para te orientarem durante esse processo, né? Nós estamos na era da informação, aqui vocês provavelmente estão nos vendo no YouTube, por exemplo, só que infelizmente, ao mesmo tempo que tem informação, tem desinformação, os famosos modismos. Então, às vezes a desinformação, ela causa problemas. Então, não arrisquem, por exemplo, vou arriscar essa nutrição nova que eu vi num trabalho fulano de tal.
investiguem mais, perguntem para o seu pediatra, né? De repente procurem um outro especialista também, né? Mas não se atuem como um especialista, né? Vocês têm que ter essa humildade, mas ao mesmo tempo vocês são pais, né? Vocês têm a responsabilidade dos seus filhos. Neurocirurgia é uma especialidade muito... É um nicho da medicina, mas ela afeta muito as crianças, aquelas que precisam, né? Como nessas situações que nós falamos de mielomeningocele, crâniosinostose, paralisia cerebral, mas são situações muito específicas. Existem outras por aí, tumores cerebrais, traumas, que a gente também atua. Mas a grande mensagem é vocês terem esse discernimento, né? De procurar a informação correta, né? E terem sempre o seu guia, porque aqui a gente não falou nem 1% de tudo que pode acontecer. Nossa, a gente não falou de ômega 3, de colina, um tanto de neuronutriente é coisa demais. Mas foi muito bacana, muito obrigada. E é isso, eu falei para vocês, né, que vale a pena escutar até o final, como que a gente aprende. Qualquer dúvida, entre em contato pelo Instagram, bichopapinha.pod. Muito obrigada.